Turma, dos elementos que a gente viu da petição, inevitavelmente, a grande dificuldade que eu vejo é a concatenação das ideias no primeiro momento. Eu vejo que muitas vezes a gente sabe a ideia, a gente sabe colocar, a gente sabe mais ou menos como estruturar, só que na hora de colocar isso na peça prática, a gente passa a errar. Então, é muito de como a escrita da peça vai determinar se a gente vai ter razão ou não dentro de uma demanda, vai determinar se a gente está escrevendo certo o que a gente pretende pedir. Então, na aula passada, eu reforcei a ideia de que tem dois elementos que vinculam o juízo, né? Que é os fatos, que é a causa de pedir, e o pedido. Essas duas elementares da ação, esses dois elementos, vão ser talvez a parte mais importante como um todo, porque o juízo ele vai ficar preso, ele fica restrito, né? A essas duas elementares para jogar procedente seu pedido. Só que a tese jurídica ela também é importante porque tu pode utilizar, no caso da improcedência, um fundamento para anular uma sentença quando não abordou tudo, ou então você já questiona aquilo ali, quando for recorrer, você não pode ter uma inovação recursal, você não pode criar novas teses. Então já tem que estar no seu processo. Então a parte jurídica ela também é muito importante, mas o cuidado, principalmente na prática, é com os fatos e com o pedido. Então vamos pegar aqui um exemplo muito comum, dano moral. Vocês vão fazer uma ação que envolve dano moral. Então a Fran tá lá fazendo a peça dela e aí a Fran pegou e teve a cobrança do celular dela realizada de forma indevida. Então chegou duas contas para ela. Beleza. Ela sabe que existe cobrança indevida. O nome dela foi negativado. Beleza. Temos ali uma indenização pela negativação do dano. Então, quando você pega um caso desse, você vai já imaginando as circunstâncias que gerou o dano. Só que na hora da escrita, se teve alguma circunstância a mais, teve alguma intercorrência, ela também precisa ser narrada. Então, por exemplo, digamos que a Fran trabalhava, ela é advogada, precisou do telefone, não conseguiu durante uma semana. Opa! Então, isso aqui tudo já valora, já pode ser utilizado para valorar. Então, quando for fazer a petição, tem que tomar cuidado de colocar essas variáveis no caso, para que tu possas fazer uma expansão daquele universo de pedidos, daquela fundamentação, não com a ideia só de dramatizar alguma coisa, fala assim, pasme, professor, né, que a gente fica brincando muito sobre essa ideia do excelência, pasme, olha que horror, que absurdo. Não, mas a ideia é de trazer assim, de uma forma clara, para que tu possa justificar uma condenação, por exemplo, que exceda o mínimo. Então, normalmente vai falar de negativação da pessoa, negativação do nome da pessoa. Você tem ali uma variável de 1.000 até 5.000. Mas não é fixo? Não, não é fixo, porque cada caso é um caso. Digamos que foi negativar o nome da Stephanie quando ela pegou e foi fazer um empréstimo, não sabia que o nome estava negativado. Quando foi ver, o nome dela estava negativado de forma indevida. Notadamente, temos ali uma circunstância própria, uma circunstância que vai fazer com que a gente tenha ali, no caso, uma necessidade de valorar ou não aquela, aquele dano. Alessandro, não sei se era a ideia ligar a câmera. Sua câmera tá ligada, viu? Só para te avisar aí. Pronto. Foi mal aí, professor, desculpa. Tranquilo, sem problema. Pode ligar, só que o ideal é se estiver sentado e assistindo o negócio. Se estiver no banheiro, por exemplo, não precisa ligar não, viu, Alessandro? Tá tudo bem, tá bem, estamos começando bem. Então, vamos tentar manter... Olha, assim pode. Assim é tranquilo, viu? Aí é de boa. Se estiver deitado, dormindo, no banho principalmente não. Não faça isso, pelo amor de Deus. Teve um aluno já que esqueceu no banheiro ligado, então tome cuidado. Então, esses elementos eles vão fazer diferença como um todo. Então, vamos pegar um caso real do dia cotidiano de vocês e vamos começar a trabalhar as estruturas e a forma como montar a nossa petição.
Olha o Gisel aí. Grande Gisel. Gisel já peticiona, já está acostumado já. Então, ó, melhor do que só fazer uma ilação, vamos começar aqui escrevendo um caso real. Vamos inventar um suposto caso real. Então, vamos colocar. Bom, vou colocar o caso e a gente vai escrevendo junto, vai fazer juntos, viu? A aula tá tão tranquila, né, professor? Oi? Tão silenciosa, né? Eu não vi quem foi que falou, mas eu tô mandando aqui, tô escrevendo, pra gente poder montar juntos. Maria Nise. Como é que tá teu guri, tá bem? Tudo bem, professor. Agora que eu tô mudo, eu não percebi que ninguém tinha falado que eu tava mudo. E eu tô que falo aqui. Dezembro de 2020.
Agora os dados. Vou pegar os dados e aí vocês vão me ajudando para a gente preencher. Pronto. Turma, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no nosso caso, para montar a nossa peça, qual é o primeiro ponto que a gente tem que identificar no caso concreto? Qual tipo de ação? Endereçamento. Falou em endereçamento, tipo de ação. Então, vamos ler juntos e aí vamos destacar os principais pontos. João, no dia 15 de março, foi surpreendido durante uma tentativa de empréstimo no banco Grids S.A. com a notícia de que seu nome estava cadastrado nos órgãos de proteção de crédito S.A., SPC e Serasa por suposta dívida de R$200. O empréstimo foi negado e João perdeu a oportunidade de aquisição de um carro Honda Civic 2020 em um preço excelente. Em contato com a empresa de telefone morto S.A., descobriu que a referida dívida era referente ao mês de dezembro de 2020. A empresa alega que não verificou nenhum tipo de pagamento e mesmo após receber o comprovante, negou sua quitação e disseram que iriam manter sua postura. João é morador de Taguatinga e a empresa Morto S.A. possui sede em Brasília. E aí, turma? Qual é o tipo de ação? Onde que a gente vai protocolar isso daí? Algum chute? Sim, professor. A ação ela vai ser protocolada na Vara Civil de Taguatinga, uma ação de indenização por danos morais. Uma ação de indenização, competência, Taguatinga. Mais alguma sugestão? Não? Todo mundo então está em consonância que a competência vai ser Taguatinga? Sim, professor. Boa. Então, local. Vamos botar aqui competência. Taguatinga. Ótimo. Agora, eu não cheguei a ver quem falou no chat, mas vai ser juizado especial ou vara civil? Juizado especial, professor. É melhor Ou não sei como escolher. Eu acredito que é pequenas causas, né? Professor, Hum. no caso do juizado especial, não tem aquele negócio de 20 salários mínimos até 40 salários mínimos com advogado? E aí, acima desse valor, é essa na vara? Exatamente. Na verdade, ambos serão Mas varas, né? Oi? Mas é R$200, né, professor? R$200 é a dívida. Só, professor, que a indenização que ele vai pedir é referente ao Honda Civic. Então, provavelmente o valor vai exceder, não? Então, é na civil. Vamos lá. Isso vai ser muito importante para determinar a competência. E é por isso que eu estou falando. Ó. Juizado especial civil. A competência, gente, vai ser relativa. Vocês vão poder escolher se vai lá ou não. Justiça comum é quando a gente sair do teto. Então, lembra, 20 salários mínimos sem advogado, 40 salários mínimos com advogado. No caso, se a gente estivesse falando de juizado especial da Fazenda, por exemplo, se for abaixo de 60 salários mínimos, a competência vai ser absoluta, salvo quando a matéria não permitir, viu? Então, lembra que aqui, no caso, a gente tem uma especificidade absoluta. Então, aqui a gente já tem algo bem diferente, quando estiver falando de juizado especial da Fazenda. O grande bizu, para vocês entenderem qual que eu vou utilizar, uma coisa que vocês já perceberam, é o valor. Teve alguém que falou assim, pô, professor, mas teve a questão do carro. O carro em si, ele não vai poder ser utilizado como valor da ação. Por quê? Porque ele não é objeto da ação. Agora, isso daqui
vai gerar sim uma consequência na ação. Então, aqui nós temos algo interessante. Aqui nós temos outra questão interessante. Porque aqui eu tenho a questão do nome, o valor que foi cobrado indevidamente. Então, qual é a diferença, turma, se eu usar justiça comum ou juizado especial numa ação que está dentro desse rol aqui? Vamos lá, quando que eu vou escolher juizado especial ou a justiça comum, turma, além do dinheiro? Nenhum chute? A gratuidade de justiça e a celeridade processual. Perfeito, gratuidade de justiça, que você tem aqui, não tem custo inicial, né? Mais celeridade. E quando que eu vou utilizar a justiça comum? Ó. Em casos mais complexos, que precisam de maiores produções de prova. Boa. Quem foi que falou? Jadson. Boa, Jadson. Muito bem. Necessidade de prova, complexidade. Muito bem mesmo. Então, aqui a gente vai eleger. Nesse caso, não me parece ser o caso de uma demanda que denote, que demanda maior complexidade. Então, nós poderíamos utilizar o juizado especial. Agora, vai ficar uma ressalva aqui, Jadson. No caso do juizado especial, existe alguma possibilidade, ainda que na segunda instância, de pagamento de custas? Sim, professor, em sede de recurso existe. Perfeito, sede de recurso inominado, ótimo. Então, por isso a gente vai escolher o juizado especial, porque é mais rápido, mas a gente vai trabalhar essa ideia da gratuidade de justiça, tá bom? Então, vamos começar aqui com a nossa petição. Então, ó, nós temos aqui João é o nome da nossa figura, a competência vai ser Taguatinga. Hoje, o mais correto, gente, a gente fazer a petição assim, ó, ao juízo, do juizado especial, então colocar assim direto, ao juizado especial de Taguatinga. Distrito Federal. Aí você pode colocar, viu, François, ó, ou você pode colocar dessa forma aqui, coloca assim, desse jeito, ou então você pode colocar do jeito antigo. Enquanto a OAB não se posicionar no sentido de tirar ponto por causa da competência, de colocar dessa escrita, a gente pode utilizar ao juizado, ou então pode colocar excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara do juizado especial Taguatinga. Então, enquanto não tiver tirando ponto na OAB, a gente pode utilizar qualquer uma das duas, sem problema. Professor? Oi. Só um entendimento. No Sim. caso do excelentíssimo, cabe a preposição a? Excelentíssimo, doutor a, senhor a, e por aí afora? Sim. Eu estou perguntando porque a gente não sabe se é uma mulher ou um homem que vai estar lá à frente desse processo, né? Claro. Colocando que não coloque senhore, tá tudo bem. Né? Tá certo. Fazendo isso, tá tudo bem. Pode colocar dessa forma, assim, sem problema algum, tá? A ideia como um todo, o ideal, François, é que a gente utilize mais essa parte aqui de baixo, ao juizado, né? Ao juiz, não teria problema. Muito embora, não é que seja uma questão machista nem nada nesse sentido, mas quando a gente fala, por exemplo, um coletivo de algo, a gente pode colocar, né, na questão masculina. Então, seres humanos, não vamos colocar humanas, excelentíssimos jogadores, vai colocar tanto homem quanto mulher. Então, claro, como a gente pode colocar essa referência aqui, ok, também não vai mudar nada, não vai piorar ou ser mais difícil colocar
também a referência feminina, não tem nenhum problema. Contanto que não coloque senhor e nem excelentíssimo, aí tá tudo bonito. Show. Então a gente já colocou aqui a competência. Agora, inevitavelmente, professor, nunca peticionei. Vai lá, pega na mão aí e vamos passo a passo. Então, vamos colocar aqui o nome do João em maiúsculo. Vai ser João das Quintas lá, ele vai ter um sobrenome, CCT. Então, brasileiro, professor, inscrito, RG, número, tal, Estado Civil, né? Tá faltando. RG, inscrito no CPF, número, tal, residente e domiciliado em Taguatinga, CEP. Se tiver, endereço eletrônico, e-mail. Aí agora começa a vir os macetezinhos. Por meio de seus advogados, procuração anexa, vem respeitosamente perante Vossa Excelência com fulcro nos artigos. Turma, agora isso aqui, ela passa a ser muito importante. Por quê? Porque quando tu vai falar de uma prova da OAB, colocar os artigos no cabeçalho passa a ser valorado. Passa a trazer ali pra gente uma necessidade de que eu deva colocar para ser pontuado. Na vida prática, vocês podem até omitir. Eu, particularmente, não tiro, não deixo de colocar. Por quê? Porque é interessante você sempre colocar ali para mostrar já para o juiz que você de fato sabe, para mostrar que você sabe a referência da sua peça. Então, é importante que vocês já comecem com essa prática de colocar ali a referência do artigo, né? Então, nesse caso, nós temos aqui alguns artigos que vão ser necessários, né, para a gente complementar a nossa peça. Alguém tem noção quais são as matérias que a gente vai colocar como referência para a nossa petição? Processo civil e Código do Consumidor, de defesa do consumidor. Colocou de defesa, beleza, show, Código Civil, questão da referência do Código de Defesa do Consumidor, bacana. Então, Código Civil, você está pensando em um quê, propriamente? Eu falei errado, professor, é Código de Processo Civil. Beleza, o Código de Processo Civil também, ótimo, bacana. Qual é o artigo que você acha que a gente colocaria ali? O de processo civil, acredito que é o 319 da petição inicial. 319 é um avisozinho básico, né, que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar. E tem que seguir a Lei 9.099 também. Lei 9.099 não vai ser necessário porque a referência já está lá. Porque já é juizado especial. Entendeu? A Lei 9.099 não vai precisar. E aí? Qual vai ser o nome dessa nossa ação? Não? Ninguém? Pode chutar, não tem problema não. Não? Seria ação de indenização por danos morais e materiais? A ação de indenização vai estar presente mesmo. Vai estar presente. Mas o nosso objeto, ele vai se limitar somente à questão do dano? Professor? Não, professor, eu tem acho... a ativação do nome também, né? Eu acho que poderia ser uma ação de obrigação de fazer acumulada com danos materiais.
E aí, quando a gente coloca a obrigação de fazer, qual é o artigo referente que a gente vai usar no Código Civil? Ih, professor, não tem de cor, teria que procurar aqui. O bom do modelo remoto é que você dá tempo de pegar e olhar, ué. 247. Oi? 247, 249, 881. Boa, boa. 495, 501 do processo civil. Mas aí a gente vai utilizar o mais padrão, tá? 247. Ok. Tá bom? Aí a gente pode fazer o seguinte, ó. Vou mostrar para vocês o que a gente vai separar aqui agora. Na prova de vocês, é sempre importante que vocês não perdem por colocar, vocês nunca perdem por colocar o excedente. Então, ó, com base nos artigos. Então, vamos por ordem aqui, ó. 186, 927 e 247, todos do Código Civil. O que são esses artigos aqui? Esses artigos são 186.927, dano moral, 247, obrigação de fazer, cumulado com artigo 42 da lei 8.070/90. É isso, né, o Código de Defesa do Consumidor? Tenho quase certeza que é isso. Teria que ser desse. 8.070, não, 8.078, quase. 78/90. 8.078/90. CDC. Acumulado com E. Artigo 319 seguintes do CPC. Apresentar. Qual o nome da nossa ação? Ação declaratória de inexistência de débito acumulada com reparação de danos morais. Professor, posso colocar só ação declaratória de inexistência de débitos? Pode, mas se você colocar isso, você tem que fazer assim, ó. Coloca, diminui o parágrafo, deixa simples e deixa em menorzinho. Aí você faz isso aqui, ó. Então, essa ação, ela tem uma obrigação, sim, porque você quer tirar o nome do camarada que está negativado de forma indevida. Né? Então, você tem uma declaração que busca uma obrigação de fazer para tirar aquele nome negativado. Agora, veja, se vocês buscarem dentro do Google, fazer uma pesquisa de ação declaratória de inexistência de débito, você vai ver que tem pouquíssimas ações que vão trazer a referência. Beleza? Porque prática, você não precisa trazer isso daqui no seu dia a dia. Você pode só colocar o nome e colocar a parte do direito. Mas, quando a gente vai falando da prova do AB, você só perde se você não colocar. Então, eu vi gente falando do CPC, Código Civil, coloca tudo. Código de Defesa do Consumidor, não deixa de colocar, coloca tudo. Então, ó. Então, entramos aqui com a nossa ação. Agora, eu tenho que colocar a referência da outra empresa, não é isso? Qual que é o nome da nossa empresa? Morto S.A. Então, em face de... François, tá comigo? Estou atento, professor. Jurídica. De direito privado. De CNPJ tal. Com sede tal. Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Turma,
A gente está aqui, ó, falando de uma ação no juizado especial. Já fizemos a competência, qualificação das partes, nome da ação, qualificação da parte adversa. Aqui nós temos a estrutura padrão. Fato, direito, pedido. Só que eu não quero que vocês façam só esse detalhe. Eu quero que a gente comece com questões preliminares, prévias. Então, vamos lá. Da gratuidade e justiça. Então, vamos colocar por tópicos. Quando a gente quer falar da declaração, da questão da gratuidade e justiça, inevitavelmente, a gente tem que estar lembrando sempre de um documento que precisa ser juntado aos autos. Então, vou colocar aqui em vermelho. Quando formos tratar de gratuidade e justiça, lembre-se da necessidade de juntar aos autos a declaração. Qual a declaração é essa, gente? De hipossuficiência. E é um documento simples, sem muito rodeio, onde a parte autora, pode ser o réu também, professor? Pode, vamos colocar só a parte, irá qualificar e irá informar não possui condições para seu sustento. Professor, Se colocar os fatos primeiro, tem algum problema ou não? Nenhum. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Isso aqui é só uma questão de individualidade mesmo na hora de peticionar. Não tem problema. Entendi. Você pode colocar de qualquer forma. Eu gosto da gratuidade de justiça porque, inclusive, se vocês quiserem, também não é errado pegar e colocar assim, ó. Beneficiário, gratuidade. Colocar logo na petição, logo no comecinho aqui, ó. Escrever assim. Não tem problema com relação a isso, porque é mais uma técnica. Antigamente, eu não vi quem perguntou, desculpa. Quem foi que perguntou? Foi eu, Carla. Carla, antigamente, quando a petição era física, o ideal era que você colocasse algumas coisas chamando a atenção para o juiz não passar batido. Então, às vezes, era normal você ver assim no topo da petição, já colocando, já que era beneficiário da justiça, depois abrir um tópico, justamente para você chamar a atenção. Hoje em dia, como é PJE, você já marca a opção lá de gratuidade de justiça, e aí o juiz já sabe que você está pedindo gratuidade. Então, não tem mais essa necessidade de fazer isso aqui, não. Mas antigamente podia, viu? Era comum fazer isso aqui. Então, é só uma questãozinha de técnica mesmo, para chamar a atenção do julgador. Hoje em dia, não tem mais essa necessidade, não. E na OAB, na prova da OAB, tem algum problema colocar a gratuidade primeiro e depois os fatos? Segue uma ordem? Nenhuma. Você vai ser avaliado por tudo aquilo que tu colocar. Só não vai ganhar pontos se tu não colocar. Inclusive, na OAB, você pode colocar teses conflitantes. Viu? Entendi. Você pode pedir para condenar o seu cliente por uma pena mais branda e, ao mesmo tempo, pedir a absolvição dele. Então, você pode colocar teses subsidiárias, ainda que importe na confissão, alguma coisa nesse sentido. Acho que é mais fácil falar no penal, porque o penal tem mais conflito. Entendi. Ou então, aqui, falar de um reconhecimento da inexistência do contrato e, ao mesmo tempo, falar que o vice-contrato. Tá bom? Tá bom, obrigada. Professor? Oi, pode falar. Desculpa. Quando o senhor falou preliminarmente, eu tive com o Alberto e eu sempre coloquei, sempre coloquei nas minhas peças, quando eu coloco preliminarmente, eu já peço logo igual a tutela de urgência. Eu peço que já, por exemplo, no caso nosso aqui, peço para tirar o meu nome do Serasa, do SPC do meu cliente, ou já peço logo aquilo que é mais urgente na peça, depois que eu venho com a gratuidade de justiça. Não teria problema, não. Na verdade, você já deu um spoiler do que eu ia acrescentar para um outro momento, para utilizar esse exemplo aqui para explicar também sobre como fazer a tutela. Não tem problema, só que o que eu gosto, deixa eu tirar aqui, o que eu gosto eu gosto de colocar sobre tutelas. Eu gosto de colocar a tutela, particularmente, depois de
de alguma introdução, de algum introito, alguma coisa assim. Porque a tutela, ela inevitavelmente, ela vai ter que repisar algumas questões de fato, vai ter que mostrar algo inerente ao direito do indivíduo. Então, se você coloca no começo, tem uma sensibilidade maior, Renato, de você ter que fazer ela com uma fundamentação mais expandida. Me explico. Quando a gente for explicar o liminar, nós temos que colocar com maior riqueza de detalhe para demonstrar a probabilidade, um perigo. Só que se você coloca depois os fatos, depois uma fundamentação jurídica, você pode remeter àquilo que outrora já estava escrito. Então você já falou assim, olha, já estava lá em cima, conforme já explicitado aos fatos, verifica-se a urgência, se dá disso, disso, a consequência tal, tal, tal. Então é só uma questão de técnica redacional. Se você colocar a tutela logo de cara, no primeiro momento, não está errado, muito bacana também, só que você precisa abrir mais as informações que tu vai colocar ali. Porque isso tudo é juízo de cognição que a gente chama de precário, ou então prima facie, que é assim, eu preciso verificar e analisar se ali tem os elementos suficientes. Então, quando você coloca ele numa posição um pouco depois, basicamente todas as informações dos autos já estão apresentadas. E aí você não precisa apresentar logo de primeira. Entendeu, Renato? Entendi, professor. Ficou legal. É só uma técnicazinha. É só uma técnica. Eu conversei com alguns amigos juízes ao longo da carreira e várias vezes eles me falavam. Eu já questionei muita coisa. Eu sempre fui de perguntar muito. Eu perguntei também sobre essa questão da tutela. E aí a verdade é que eles sempre falavam o seguinte, olha, Felipe, não, na verdade, assim, tem que estar preenchido. Então tem gente que coloca lá no começo, mas coloca muito miudinho, tem que ler a peça inteira para entender se aquela tutela de fato pode ser ou não concedida. Então, justamente por isso, porque acaba que a pessoa faz a tutela muito enxuta, e aí você tem que analisar o resto da peça para ver se faz sentido. Então, quando coloca ali em preliminar, mas não tem problema nenhum. A única questão é, se for colocar no começo, faça ela de uma forma mais expandida. Então, aborde bem o tópico probabilidade, aborde bem o perigo, tem que abordar de uma forma mais aberta, mais ampla. Se for colocar depois, você pode ser mais objetivo fazendo as referências daquilo que já foi dito. Entendeu? Entendi. Aí é porque, na verdade, o juiz fica restrito ao pedido, né? E ao direito. E a causa de pedir. E a causa de pedir. Se eu pegar e não especificar bem lá em cima, preliminarmente, eu posso perder a minha causa por causa de um detalhe, né? Exatamente. Então, eu gosto de colocar depois. Nem que seja assim, repisando aquilo que você já falou, eu gosto de colocar um pouquinho depois a questão do pedido da tutela. Justamente só para a gente tomar esse cuidado de que o julgador, ele consiga... Já ouvi uma frase, Renato, que é assim, você não precisa impor na pessoa aquilo que você está querendo. Porque, às vezes, isso cria uma certa resistência para aquele indivíduo seguir a mesma ideia que você. Então, uma forma muito mais inteligente, uma forma muito mais estratégica, é você sugestionar que a pessoa tenha aquele pensamento. Então, se você constrói dentro da sua redação, já deixando a entender que você vai pedir uma antecipação de tutela, igual eu fiz com você já percebeu que, inevitavelmente, eu vou pedir isso, mas não seria agora, vai ser o que a gente vai trabalhar de tutela. Seria nesse mesmo caso. Essa ideia de sugestionar, ela cria não uma certeza, mas cria ali uma ideia, uma estratégia melhor para você ter deferido ou não. Então, também tem essa técnica redacional para fazer surtir esse efeito, porque é um ser humano que está lendo, né? E quando for um ser humano, tá tudo bem. Só quando for um computador que fica ruim. Perfeito. Outra coisa, Renatão, preliminar é muito bom para você colocar coisas que devem ser analisadas antes do mérito. Então, você pode colocar questões formais, que é, por exemplo, colocar uma preliminar explicando da legitimidade, quer colocar uma preliminar explicando sobre o prazo. Então, preliminar é sempre bom para você colocar essas coisas que podem afetar o objeto, mas que não são objeto. Beleza? Valeu pela pontuação. Muito bacana. O primeiro escritório que eu trabalhei também colocava muito antecipação de tutela no começo, com o artigo 273. Sempre utilizou bastante. Então, não se esqueçam de, quando forem colocar aqui a gratuidade e justiça, também anexar a declaração de hipossuficiência. Então, o que a gente vai colocar na nossa gratuidade de justiça? Como a gente vai escrever? Primeiro, nós temos que escrever aqui, temos que esclarecer sobre o direito de acesso à justiça. Temos que abordar
abordar a condição financeira do nosso cliente. Então, aqui ele é professor. Professor, gente, falou professor, o cara é quebrado. Tem que falar que é professor, tem que falar que não tem condição de manter a si e a sua família. Se for pai de família ou mãe de família, tem ali uns meninos catarrento, tem que colocar se tem dependente. Enfim, a ideia aqui é sensibilizar o juízo sobre a condição. Aqui você tem que colocar tudo sobre a condição. Professor, o nosso cliente, ele é tão lascado que além do nome dele estar negativado, ele também tem um monte de dívida e ele tem problemas no banco, saldo. Bem, só que você tem que trazer uma certa compatibilidade. Gente, o cara que está pedindo gratuidade de justiça teve o nome negativado. Ok. Estava pedindo um empréstimo para comprar um Honda. Se ele estava pedindo empréstimo, de fato ele não tinha. Mas tem que tomar muito cuidado, porque o juiz ele vai olhar assim, então quer dizer que você estava querendo comprar um Honda Civic 2020. Então tem que tomar muito cuidado com a questão do que o seu cliente está pedindo, o caso, né, obviamente, para de fato ver se ali você tem ou não essa hipótese do cabimento da gratuidade. Professor, eu posso pedir? Pode pedir. Eu acho que você tem que demonstrar os elementos, né, da questão do cabimento da gratuidade. Se o juiz vai deferir ou não, aí são outros 500. O artigo de referência. Artigo de referência. É o artigo 98 do CPC. Sempre é importante vocês colacionarem ele. Como é que eu coloco um artigo na minha PESP? Quero fazer uma citação do artigo. Eu quero colocar ali o artigo de referência. Então, você vai pegar, vai lá no Código de Processo Civil. Internet deu uma bongada. Então, você vai lá e coloca assim, ó. Gente, eu caí aí ou minha internet tá funcionando para vocês? Tá perfeito, professor. Tá tranquilo, professor. Vou esperar aqui o carvão da máquina pegar fogo para eu conseguir copiar o artigo. Você é a carvão, professor? Nossa, revolução. Eu achei que era de hamster que tava correndo. O bullying não pode parar, né? Meu amigo. É claro, né? Depois a gente tira um ponto, aí o cara não sabe por quê. Ó, então aqui, ó. Tá levando pro lado pessoal, professor. Isso não é motivo de... Isso não é motivo de tirar ponto, né? Tá certo. Então, ó, como fazer essa citação? Então, você vai colocar sempre aqui, ó. François, tá por aí? Ok, professor. Ó, você vai colocar aqui, ó. Recuo 4, viu? E aí, ó. Se aqui a letra tá 11, aqui tu vai colocar 10, François. Então, sempre tome cuidado com isso, ó. Coloca no recuo, justificado. Parágrafo, você coloca simples. Quando for fazer a citação de lei, ó. Simples. Tá vendo? Ficou menorzinho. E recuo. Tá bom? Então, vou colocar assim, ó. Sempre colocar quatro, letra menor e parágrafo. Professor, eu não sei se é só para mim, mas não está aparecendo aqui. Eu não sei se foi aqui que travou, não.
Os colegas estão vendo o que o senhor está digitando? Diz aí pra gente. Para mim tá normal. Para mim também. Moab, entra aí de novo. Professor, desculpe te interromper de novo. Isso aí é para quando já estiver peticionando, né? No caso da OAB, eu posso colocar normal, né? No mesmo parágrafo ali, eu posso já citar o artigo ali da lei, né? Pode, Renato. Eu só vou fazer uma consideração contigo. Você tem um ponto e um contraponto disso. Na OAB, você ganha tempo se usar a língua toda, a linha toda, mas tem um contraponto, que é o seguinte: uma peça que você coloca um texto todo corrido, a chance do seu avaliador passar batido é maior do que você imagina. Renato, não são, em regra, advogados que vão corrigir ali a sua segunda fase, né? Existem vários rumores, são várias pessoas que têm formação em letras, por exemplo, não só têm formação também em direito, mas que vão analisar ali a estrutura como um todo. Se você coloca só em texto corrido, às vezes pode passar batido. Então, se você for utilizar a linha toda na OAB, pelo menos dê um espaço para você pegar e demonstrar que é uma menção do artigo. Agora, também cuidado. É melhor, na prova da OAB, você citar os artigos em texto, assim, consoante artigo 98, que trata da gratuidade de justiça, do que propriamente copiar o artigo inteiro. Viu? Tô entendendo, professor. Sacou? É uma questão de estética e de estratégia. Por exemplo, além da minha letra ser feia, eu ainda sou lento para escrever. Eu também. Então, se eu colocar o artigo completo, eu ia perder muito tempo. Mas um ou outro eu lembro que eu coloquei na minha peça. Acho que foram pouquíssimos, inclusive. Mas eu dei um espacinho, um recuo, justamente para ficar esteticamente mais fácil para o meu avaliador ler os meus garranchos. Então, se a sua letra é feia e for igual à minha, aí a gente precisa adotar a estratégia de estética do próprio texto. Por exemplo, dar mais parágrafos, não deixar um parágrafo com vários períodos no mesmo ponto, sabe? Colocar 6 linhas no mesmo parágrafo. Não, para quem tem a letra feia, vai dando um espaçozinho para deixar ali mais bonito esteticamente, porque é um ser humano que vai corrigir. E não é no Word, né? É no garrancho mesmo. Agora, se tu tiver a letra bonita, escrever bem... Não, esse bizu para mim foi ótimo, porque minha letra é miserável. É isso. Isso tudo a gente... Parece bobagem, mas isso tudo a gente trabalha quando a gente faz mentoria, quando a gente traça estratégia para a OAB. Tudo isso conta. Porque é tempo, né? Então, beleza. Coloquei aqui no recuo, coloquei a letra menor, diminuí o parágrafo. Ótimo. Então, aqui a gente falou da gratuidade de justiça. Professor, é só mencionar, então, as características e condição do indivíduo, citar o artigo 98, falar ali que realmente ele não tem condição de provimento do pagamento daquilo dali sem causar prejuízo à sua família? Exatamente. Então, lembre de colocar assim, portanto... Aí eu paro. Isso é importante. François, tá aí comigo? Atento, professor. Show. Galera, pelo amor de Deus, TCC, petição, coloca assim, ó, sempre finalizar o tópico com um parágrafo próprio. Não me inventa, gente, de colocar em TCC, em petição, ou o diacho que vocês estiverem escrevendo, fechando, sim, com um artigo, ou fechando com uma jurisprudência, ou fechando com algo. Sempre coloca, turma, um parágrafozinho de encerramento. Então, nem que você coloque assim, portanto, exemplo. Vou colocar assim, ó, exemplo. Exemplo. Portanto, requer seja do benefício, visto que o autor não terá suprir, mas sem que haja devido prejuízo. Só a título de exemplo, mas nunca deixe de colocar um parágrafo, tá? Beleza. Falamos da gratuidade de justiça, agora vem para a questão de fato. Aqui, professor, na prova da OAB, eu posso pegar e copiar os fatos que foram narrados?
Eu posso pegar e copiar e colar na sua atividade, professor? Pegar e tacar desse jeito? A resposta é, gente, óbvio que não. Por quê? Porque se você faz isso, se você só coloca aqui, copiou e colou, vai trazer de uma forma objetiva como um todo. Você não consegue colocar isso daqui dentro da sua peça real, as circunstâncias que vão sensibilizar o juízo. Então, olha só como que o caso mais sensível se a gente coloca assim, de uma forma diferente. Ó. O autor é professor de escola fundamental e vem juntando opções para a aquisição do sonho, um automóvel da marca Honda pelo Civic. Quando de suas buscas por preço, verificou excelente oportunidade. Preço na loja tal, mediante proposta tal, anexa. Corre dia 15 de março. Quando do fechamento da negociação, seu empréstimo foi negado por existência de negativação de seu nome perante encerrado. Extremamente consternado, posto que o negócio jurídico era uma oportunidade única, buscou com celeridade informações sobre a ocorrência. Descobrindo se tratar de dívida de telefone devidamente paga, estava a negativação indevida. Em contato com a empresa Morto S.A., recebeu a informação que nada poderia ser feito, ainda que já tivesse sido pago. Gerente, então, paga novamente e busca a conclusão do negócio. Transação do automóvel. Munido do novo comprovante de pagamento, o automóvel já havia sido vendido terceiro e, em nova consulta, verificou-se que seu nome continuava mais uma vez verificando o tamanho desse caso.
Não resta outra alternativa a devida proteção social frente a abusos realizados. Então, olha só. Coloquei aqui, ó. Olha a diferença desse texto para esse texto. E o porquê que eu falo que aqui, ó, a gente pode ir um pouco além. Vocês perceberam que tem variáveis aqui nessa minha conjectura dos fatos que não estão presentes aqui? Perceberam tudo? Sim, professor. Por quê, François? Porque o seu cliente, na vida real, ele nunca vai chegar para ti e falar assim, ah, doutor, faça tal pedido porque isso. Faça tal pedido por isso. Não. O seu cliente ele vai contar o problema e tu tem que dar as narrativas do problema no sentido de pegar e trazer ali tudo que de fato aconteceu. O seu cliente ele vai ficar muito restrito a te dar, a te prover informações que ele acha pertinente, mas na verdade tem muito mais coisa que é interessante. Vê, por que eu coloquei ali aquela primeira situação onde eu não falo que ele pagou de novo, eu não falo que ele tentou novamente fechar o negócio jurídico, porque às vezes essa fala do cliente ela é mais objetiva, ele tem um problema. Então o cliente ele te procura por causa de um problema. Então você vai fazer uma petição na vida real, ele te dá um problema, ele não vai te dar os argumentos jurídicos. E aí você tem que pegar e ir puxando, tem que ir conversando com ele, lidando. Aí aqui temos duas circunstâncias. Professor, não quero advogar nunca na minha vida, só quero passar na prova da OAB para falar que passei e tudo bem. Não tem problema, ok. Nesses casos, se for somente a ideia de resolver uma prova, aí você não deve acrescentar nenhum elemento que não esteja presente. Então, se for somente prova da OAB o objetivo, o que você vai fazer? Você vai pegar e se ater somente aos fatos que estão ali narrados. Então, diferencie OAB somente aos fatos que estão narrados. Vida real, cliente, você precisa cavucar, você precisa puxar ali as informações, porque seu cliente às vezes não sabe tudo que pode ser utilizado para a ação dele, mas você deve ser ali a baliza para isso. Beleza? Professor, nesse caso tem que fazer uma juntada de documentos, né? Com certeza. Com certeza. Se você ver bem, olha só o que eu coloquei, ó. A proposta do veículo. Se fosse uma prova, no nosso caso de prova, ó, ele só fala que assim, ó, perdeu uma oportunidade em um preço excelente. Se for uma prova, ok, porque aí a questão tem que exaurir isso aqui mesmo. Agora, na vida real, o que a gente tem que pedir? A gente tem que pegar essa proposta, pegar a negativa do empréstimo, buscar esse documento que faz a referência da negativação. É porque muitas vezes o cliente não quer falar, né? Mas tem que mostrar. Não, acaba que não é nem o cliente que não quer falar, François, é que o cliente ele não é formado em direito. Geralmente esses assuntos, né, sempre quando é problema contrato, compra e venda, geralmente as pessoas são leigas, né? Então a pessoa vai contar o problema que a gente tem que aplicar ao nosso mundo jurídico, porque é a gente que tem o conhecimento. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Ok, obrigado. É isso mesmo. Professor. Oi. No caso da OAB, então, eu redigiria os mesmos fatos lá de cima, já que eu não posso complementar com novos fatos, no caso. Sim, no caso da OAB, o que acontece? A prova ela vai vir com uma narrativa um pouquinho maior, mais extensa, e você pode deixar, inclusive, a narrativa mais objetiva, Ingrid. Você pode colocar assim, ó, trata-se de pleito autoral, trata-se de questão assim, assado, com objetivo tal, porque os fatos, ele só precisa estar presente. Mas ali você não vai ter um juiz para julgar se você tem razão ou não. Você só precisa cumprir requisitos mesmo da peça. Então você não precisa fazer um fato muito grande. Pode ser um fato mais enxuto, mais objetivo. Prova da ordem. Porque lá, lembra, Ingrid, a estratégia é tempo. Né? Você tem que pegar tempo e qualidade. Porque além da peça, você tem 4 questões. Então é por isso que a gente precisa ser um pouco mais célere. No caso da OAB, você vai pegar os fatos, vai colocar de uma forma mais enxuta, não pode acrescentar elementos que não estão presentes. Você só coloca aquilo ali e pronto.
Entendeu? Ok, E professor, falaram que eu não lembro qual foi o professor que falou, mas o dos fatos, ele não acarreta ponto, nem tira e nem acrescenta na prova, né? Da ordem. Assim, eu particularmente, já fiz muita mentoria para aluno, já expliquei muitas vezes, e eu sempre digo, coloca assim. Porque se você não coloca fato, é uma falha da própria estrutura da peça. Então, eu sempre coloco. Sempre sugiro que coloque. Você vai perder um tempinho ali, mas você pode fazer de uma forma mais objetiva. Por quê, Renatão? Ó, Ingrid, como que eu faria esse mesmo caso aqui para a OAB? Eu ia colocar, o autor buscou empréstimo diante da empresa tal, não logrando êxito porque seu nome estava negativado. Ao verificar que seu nome estava negativado, entrou em contato com a empresa, percebeu-se que havia ali uma cobrança indevida, de forma que foi necessária a apresentação de uma ação para que se resolva o devido caso. Ponto. Pode colocar assim, ó. Super enxuto. Que ali você não precisa da sensibilidade do julgador, mas tem que trazer pelo menos as informações do processo. Entendeu, Ingrid? Entendi, professor. Obrigada. Então, para a prova da OAB, essa estratégia. Para a vida real, você coloca tudo. Professor, Oi. posso fazer uma pergunta? Claro, professor. É o seguinte, pegando aí o gancho do colega aí, de qualquer forma tem que aparecer dos fatos, né? Porque senão vai ficar um tanto quanto vago, não vai? Porque pelo meu entendimento aqui, eu acho que se eu não coloco dos fatos, o senhor não vai saber o que eu estou querendo. Não vai entender, na verdade, a questão que está sendo colocada. Não, eu também sou dessa mesma linha. Eu acho que os fatos são fundamentais. Senão fica somente assim, gato, cachorro, frio, escuro, morreu. E aí é bom colocar tudo. Então, ó, vamos colocar aqui o direito. É importante a gente separar que dentro do direito nós temos tipos de direitos e diversos direitos. Então, a gente precisa separar, eu acho interessante a gente criar essa sensibilidade desde logo, de separar os tópicos por temáticas, né? Então, o primeiro tema, a gente vai lá e coloca assim, ó, da relação consumerista, da cobrança indevida. Então, a gente vai lá e coloca aqui, ó, consoante o Código de Defesa do Consumidor, o caso em monte, o caso em tela, remonta uma relação consumerista, de forma que deve ser aplicado os direitos e garantias previstos no artigo 6º do CDC. Vai lá. Professor, precisa colocar isso aqui na nossa vida real? Assim, não precisa não, mas como a gente está treinando, vamos colocar. Ó, François, presta atenção. Olha o tamanho dessa lei. Se coloca um negócio desse tamanho aqui, eu sou o juiz, eu já vou ficar bravo contigo. Vou ficar indignado. Vou ficar puto. Vou olhar um negócio desse e vou falar misericórdia. Então, ó, vamos ajustar isso daqui para ficar menorzinho. Ó. Tá vendo que eu tô colocando aqui, ó? Eu cliquei em parágrafo aqui em cima. Coloquei espaçamento simples. Ó, 0. Olha o que vai acontecer. Aquele negócio de 2 páginas já ficou bem menor. Você vem aqui. Tira os hiperlinks. Arruma a referência. Então, vamos colocar isso aqui. Com recuo. E aí vamos verificar o que dos direitos básicos vão ser aplicados. Ó, proteção à vida. Não é o caso. Então, a gente não precisa citar isso aqui. Educação do consumo, liberdade de escolha, também não é o caso. Professor, Oi. Rapidinho. Nesse caso, como o senhor está tentando encurtar, por exemplo, digamos que a gente vai usar o inciso 5, a modificação de cláusula, só um exemplo. Então, no caso, o senhor teria que apagar até o número 5, só que aí iria botar, tipo, artigo 6 são direitos básicos do consumidor. Aí, 3 pontinhos, aí o inciso 5, e depois mais 3 pontinhos? Isso. Tá. Você pegou o bizu. Então, aí, vamos colocar, então, de acordo com o que você falou, ó. Então, o que a gente vai utilizar de fato, né? Nós vamos utilizar
o sexto para frente. Vou colocar aqui. Você coloca desse jeito aqui. Boa. Muito bem, Lucas. Exato. Nas minhas peças, turma, eu gosto de usar isso aqui na letra Arial e aqui, ó, em Arial Narrow. Olha como fica mais bonitinho. Professor, é sério mesmo que você pensa nisso? Sim. Fica assim, ó. Dá a impressão de que ele está importado, sabe? Que é de outro canto. Então, é interessante. É uma estética que eu gosto de usar nas minhas petições. Então, olha aqui, ó. Danos patrimoniais morais, acesso ao judiciário e inversão do ônus da prova. Então, eu quero fazer uma citação, professor, já colocar aqui na própria lei pontos importantes. Posso fazer isso aqui? Pode. Então, você pode destacar sem problema nenhum. Beleza? Então, essa é uma forma de utilizar, François, ó, uma forma de utilizar a devida citação. Sem embargo, cumpre esclarecer que a demanda versa sobre cobrança indevida, na qual deverá ser aplicado o artigo 42 do CDC. Confira. Vamos lá no CDC. Agora é 42. Cobrança de dívida lá. Cobrança indevida. Coloca aqui é o tamanhozão desse negócio, do taboco. Você vem, diminui, mesmo esquema. Viu, François? Tá pegando esses bizu que eu tô colocando? Tá pegando, François? Eu sou leigo em informática, aí eu vou sofrer, viu? Mas é por isso que eu tô fazendo pausado. Eu tô atento. Então, ó, colocou aqui no recuo 4, pegou, colocou esse negocinho aqui no 4. Lembra sempre de, ó, selecionar simples, 00 e diminui a letra. Beleza. Aí veja, ó, eu coloquei Código de Defesa do Consumidor, aspecto geral. Colocamos a questão da cobrança devida. Agora a gente tem que colocar assim. Professor? Professor? Poxa, acho que ele não está ouvindo. Felipe, você tá mudo. Você mutou. Tá sem som. Gente, será que ele também não escuta? Felipe, deixa eu levantar a mão. Felipe. Travadinhas aqui. Pronto, vi. Foi Felipe, o áudio, né? Você ficou mudo. Simplesmente. Professor? Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Oi. Desculpa você estar sendo chato, mas igual eu aprendi o seguinte, que cada, por exemplo, o senhor citou a lei. Eu tenho que dissertar em cima daquele artigo que eu coloquei, mostrando para o órgão julgador ou para o juiz que vai julgar o meu direito inerente a isso. Tá certo ou não? Tá certo, só que é o que a gente... Perfeito. Só que eu fiz aqui um parágrafo prefacial, ó. Foi o Renato que perguntou, né? Isso, professor. Renatão, ó, aí eu fiz aqui, ó. Consoante tal, trata-se de uma relação consumerista, de forma que deve ser aplicada. Então, aqui só explicando da relação dos direitos do consumidor. Agora vem, ó. Se embarca como esclarecer que a demanda versa sobre cobrança indevida. Então, eu fiz uma forma prefacial. Aí aqui, ó. Assim temos, no caso, em tela, que o autor realizou o pagamento dele. Tem que fazer assim, gente. R$200. 2 vezes referente à mesma cobrança, de modo que, notadamente,
Positivo. Positivo. Igualmente. 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 A jurisprudência é nesse sentido. Aí, François, vamos lá, a parte boa. Pesquisar jurisprudência. Para a apresentação. Compartilhar a tela com vocês. François, normalmente, vocês têm o costume de colocar assim, ó. Cobrança indevida, jurisprudência. Você colocou aqui, pei, bateu esse tanto de jurisprudência, tá errado? Não, você vem e coloca aqui. Ainda estão vendo aqui na tela? Estão vendo, turma? Sim, professor. Então, ó, bateu aqui a tela, você vê, pô, do DF, massa, do momento, tá aqui, ó, show. Erro bancário, cobrança indevida, dano moral. Você vem aqui, só que tem um negócio, gente. Aqui você não vai conseguir fazer o quê? Copiar. Então, o que vocês podem fazer? Ó, você vem aqui no TJDFT. Consultas processuais. Consulta. Primeira instância. Consulta. Isso aqui é o que? Uma turma recursal? Não tem nem a turma. Deixa eu ver. Sérgio Rocha, quarta turma civil. Então, segunda instância. Coloquei aqui consulta processual. Vou pegar meu número. Vou pegar o número ali da ação. Ó. Ah, esse negócio aqui é chato. Vamos lá. 07 071 9415 94 08 2018 8 2018 07 00 Professor, tem um jeito de burlar essa proibição de cópia aí. Tem, mas como tá ficando gravado, eu não quero ensinar nenhum ato ilícito para vocês. Não é mesmo? Tá certo. Então, ó, entramos aqui na ação. Vocês estão vendo essa página que abriu ou não? Sim. Estavam vendo? Sim. Ah, tá, perdão. Então, ó, peguei aqui, ó, já deu uma conferidinha, ó, o advogado lá, Dr. Wilson, do banco, aqui contra do DF, ó, esse caso é até interessante, ó. Tá aqui, ó, galera mais velha, tá vendo? O AB 18, quer dizer que é um advogado mais antigo, versus um advogado lá do Ceará, que bacana, ó. Vamos ver aqui o acórdão. Nossa senhora. Ah, tá, foi dos embarques, por isso que foi tão pequenininho. Acórdão, beleza. Também de novo. Que acho. Vamos ver. Tá aqui, ó. Apelação civil, erro bancário, cobrança indevida, dano moral. Gera dano moral. Tal, beleza. Aí você pode pegar aqui o voto. Tranquilo. Ei, isso aqui que eu fiz, gente, é o caminho mais complicado de todos. Porque agora a gente vai lá para nossa peça. E aí eu vou ensinar o caminho mais fácil também. Vai lá para nossa peça agora. Vamos montar a jurisprudência. Como fazer a citação. Você vai colocar aqui, ó. Peguei aqui a ementa. Vou voltar no nosso julgado para ver quem é o relator. Ó, peguei aqui, ó. Tá, a apelação civil. Quarta turma. Civil do TJDFT. Desembargador, relator.
Vamos ver quem é o relator. Sérgio Rocha. Data da divulgação no DJE. Data que foi devidamente disponibilizado isso aqui. Foi no dia 29/4/2020. E aí, François, tá horrível isso aqui, não tá? A gente vai lá, ó, colocou aqui, ó. Tá tranquilo, professor. Tá horrível isso aqui, tá feio demais, pelo amor de Deus. Colocar um negócio desse na minha peça, eu dou um pulo para trás. Se tem uma coisa que eu sou chata é com estética de peça. Tem que estar bonitinha. Beleza. Continua horroroso. Hein, professor? Oi. Mas eu vou falar uma coisa pro senhor. O que nós pega de peça, até com erro de português, o copia e cola errado lá no TJ, não é brinquedo não, viu? É de lascar, não é Rapaz, fácil irmão, não, gente. Não é fácil não. Tu precisa ver como é que é, viu? Não preciso não, que eu fico com vergonha, que às vezes eu encontro o pessoal que eu conheço. Então, ó, a gente colocou aqui uma forma, né, um pouco mais complicada. Agora, olha como seria muito mais simples, gente. Muito mais simples se a gente fizesse aqui, ó. Você vem aqui direto. Fechei aqui. Mais simples. Você vem aqui. Entrei. Você coloca, ó, TJDFT. Consultas processuais. Olha isso. Coloca aqui. Jurisprudência. Jurisprudência. Vou realizar a consulta da jurisprudência. Coloquei aqui, ó. Dano e moral e cobrança e indevida e negativação. Tá vendo que eu estou colocando temas, ó? E eu estou colocando esse E? Isso aqui é para somar. Então, olha o tanto de acordo que eu achei do meu tribunal. Então você abre aqui, ó. Faixa autora, ausência de negativação. Eita, esse aqui errou, ó. Esse aqui perdeu. Vamos olhar esse aqui não, porque esse aqui perdeu. Processual, atilista, inscrição indevida, proteção, ó, cobranças anteriores, devida multiplicidade, mera cobrança devida, prova no sentido contrário, dano moral verificado. Vamos olhar esse aqui. Aqui. Show. Ó. Essa jurisprudência aqui já é ótima. Então, ó, daqui, gente, às vezes você já conseguiria fazer a citação. É novo. Ó, deu um Ctrl C aqui, agora eu vou lá na minha peça. Peguei a ementa. Vou pegar o número do processo. Então, tem que copiar o número do processo. Tenho que colocar a referência. Então, eu tenho que colocar sexta turma civil. Professor, você está entrando pelo seu token ou é o acesso geral? O geralzão. Geralzão. Ah, tá. Eu não estou usando nada que vocês não poderiam usar. Beleza. Teve um outro aluno também que me perguntou isso. Falei, não, gente, coloquei aqui, ó, coisa mais fácil de todas. É porque tá o ícone da sua foto aqui, ó, no lado direito. Logo não, acima, eu achei que era um pessoal. Não, isso é do Teams. Beleza. Felipe. Oi. Se você vier bem aqui em exibir com formatação, já sai direto. Aqui? Aham. Aí é só Ctrl C, Ctrl V. Caramba, eu tô ficando velho mesmo, hein? Tão bonitinho. Então, ó, tem aqui exibir com formatação, muito mais lindo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui que eu tava aqui, ó, copiando um por um. Olha aqui. Ah, esse tinta de rosca, peraí. Tava aqui, ó, um por um, montando igualzinho. Mas vou utilizar, então, esse novo método inovador. Ah, mas já vem já com a... Nossa, vem com a... Até formatado já. A vida tá muito fácil, então, mano.
A emenda já está até formatada, bonitinha para ser citada, até com espaçamento já. Quem foi que falou para mim aí? A Lucirene. Esse anjo chamado Lucirene? Muito obrigado. Muito obrigado. Nada. Nossa, mas aí ficou muito mais fácil, hein? Ó, que delícia. Beleza. Então, ó, a gente já colocou aqui até uma outra jurisprudência. Só que, é como o Renato falou, nunca colacione uma jurisprudência e vomite ela só assim. Então, você vai lá e explica diante do caso. É inequívoco. Houve a devida cobrança. Devida. De modo que a medida que se cabe é a reparação em dobro. Faz o montante de bom. Só que agora eu vou aproveitar um negócio que o Renato já falou. Não, vou aproveitar não. Depois a gente fala disso. Vamos terminar isso aqui primeiro. Então tá, beleza, tranquilo. Então, ó, o nosso tópico era sobre relação consumerista, cobrança indevida. Agora vamos abrir outro tópico. Da negativação justa e o dano moral. Deixa eu colocar minúsculo. Consoante exposto anteriormente, temos que é de clareza solar a ilicitude do ato realizado pela empresa requerida quando da negativação ação por dívida devidamente paga. Nesse sentido, o CC é claro quanto à necessidade de reparação de dano por ato ilícito. Aí vem, ó, você vai lá, vai fazer a transcrição do 186 e 927. Então, deixa eu entrar aqui no Código Civil rapidinho. Um, dois, sete. Os ajustes. Gente, eu tô indo rápido, tô indo lento, tá dando para pegar, quem nunca fez petição. Tá bem tranquilo. É porque eu só tô fazendo isso aqui porque grande parte falou que nunca tinha feito petição, mas sou super feliz que vários aqui já demonstraram que tinham feito, né? Tem até um conhecimento a mais. Então, beleza, ó, coloquei aqui, ó, a questão do ato ilícito. O ato ilícito é aquele capaz de gerar dano, né? Então, ó, de modo demonstra a tentativa o sonho do requerente, que foi obstado ilícita, gerando assim o dever de reparação. Ainda, ao se ater, coligidos quer dizer juntados, temos que não bastasse a cobrança, tem-se ainda a negativação indevida, o que por si é a gerar dano moral por presunção. Agora eu vou falar por presunção
saber. Sem a verificação do elemento anímico. Isso. O que tange. Temos ato atrelado ao dano à moral e em condição. Esses aqui são os elementos da reparação civil. Por isso que eu não estou... Esses aqui são matérias que vocês já viram, por isso que eu estou indo um pouquinho mais rápido. Todo mundo sabe o que é essa presunção in re ipsa, gente? Sim? Tá bom. Não, professor. É aquele que você não precisa Não, verificar. expliquei. É aquele que você não precisa verificar dolo ou culpa, que você presume que está naquela circunstância. Então, in re ipsa quer dizer independente de dolo ou culpa. Jurisprudência, mesmo esquema. Vai lá no TJ, no mesmo esquema, aquele mesmo bizu que eu fiz, realizar a consulta. Aí você coloca assim, negativação e indevida. Pesquisa. Pega qualquer acórdão que esteja ali em consonância com o seu... Ah, olha que massa. Achei um exatamente igual. Favorável também, né, professor? Favorável, pelo amor de Deus. Não adianta você pegar um acórdão que foi negado. Eu fiz o mesmo caminho que eu fiz anteriormente. Olha o tamanho dessa ementa. Mas por que eu vou utilizar esse tratado aqui? Professor, você pode cortar, pode colocar um pouquinho menor, pode ajustar. Pode ajustar, fazer alguns cortes. Mas por que eu quero isso aqui? Por que eu vou utilizar? Porque, olha só, ele colocou o valor do dano moral, 7.000. Então, ó, em face da negativação. Aí vem aqui, ó. Recurso aviado, tal. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Aí vem aqui, ó, a relação consumerista, tal. Só que, olha só, o que eu achei interessante desse julgado, por que vai ser bacana a gente utilizar ele? O julgado parece um tratado. O tamanho do julgado. Deixa eu colocar aqui. Não tô achando, então vou logo pro jeito roubado aqui. Você está procurando aquela parte que o fornecedor responde por dolo ou culpa independentemente, não é isso? Isso, tá aqui. Ó. Eu vi aqui em cima. Você viu? Você tinha que ter me avisado, mas era isso aqui mesmo, ó. A manutenção indevida do nome do consumidor, tal, gera danos in re ipsa. Então, vê, eu acabei de falar para vocês, aí eu botei aqui rapidão, achei exatamente a mesma coisa, o mesmo termo, ó. Então, aqui, ó, dano moral, in re ipsa, tal. Esse julgado, inclusive, eu vou até salvar para a vida. Por quê? Já colocou aqui um dano acima do mínimo, ó. 7.000. Um negócio e não vou comer agora. Você coloca aqui, ó, grifo nosso. Professor, uma dúvida quanto à estética. Quanto você põe de recuo na jurisprudência? 4. 4? É. 4. Sempre coloca 4. Jurisprudência e artigo também. Grifo nosso por quê, professor? Eu grifei, ó, os termos que eu achei, os pontos mais importantes do julgado que eu coloquei. Pô, legal. E olha só, 7.000, gente, é um valor que tá acima, viu? Então, esse julgado aqui eu vou até salvar para mim mesmo no meu dia a dia. Porque esse valor aqui tá acima, normalmente, vai de 3 a 5.000. Então, esse valor aqui tá realmente acima. Deve ter alguma circunstância aqui que vai gerar um sofrimento a mais. Assim, julgado, esse supramencionado, exaure a temática, demonstra toda a clareza que deve ser compartilhada com o caso em tela, saber negativação indevida,
e ato arbitrário da parte gerou o real prejuízo material e devido prejuízo moral, perdeu uma oportunidade única de realização de negócio. Venda. Logo, a indenização deve possuir caráter indenizatório. É porque eu não li, né, ali, mas eu lembro ele falando nas aulas que ele queria uma procuração, porque a primeira atividade dele foi aquele trabalho do Ana, país. seu áudio Escolheu... tá ligado. Eu fiz um negócio aqui. Eu mutei todo mundo. Vai que ia vir alguma coisa, né? Logo, a indenização deve possuir caráter indenizatório. É que ela tava mandando áudio pra mim, professor. Ah, era pra ti? Ah, era por isso que eu falei. Desculpa atrapalhar a aula. Não. Que loucura, desculpa aí, professor. No caso, deve apresentar valor suficiente para tal consideração, o porte da empresa e o situação demonstrando que o valor de 7 reais se mostra razoável ao pleito. Então aqui a gente pegou e fez o parágrafo de encerramento, colacionamos uma jurisprudência do momento, ótima. E agora tem mais o último pedido, a obrigação de fazer retirada da negativação. Você vai abrir aqui, ó. Aqui tu vai mencionar, então, ó. Professor, verifica. Oi, pode falar. a indenização deve possuir caráter indenizatório? É isso mesmo? Isso. Opa, não, pera. Boa. Boa. Muito bem, muito bem. Então, ó, da obrigação de fazer a retirada da negativação. Verificando que houve injusta negativação do nome do autor, a medida de direito cabível é a obrigação de fazer segundo tal cadastro. Devedores SPC barra. Aí aqui você pode colocar o artigo, né, que é o 247. Professor, Oi. embora você tenha falado aí nos fatos sobre o duplo pagamento, a gente não vai pedir a repetição de débito aí não, né? Pedi já, ó. Pedi aqui, Natan. Ah, sim, sim. Ó, cobrança indevida. Aí vem aqui, ó, a repetição de débito, ó. Ah, tá correto. Isso mesmo. Obrigado. Não, tranquilo. Aí coloquei aqui. Professor, mas você colocou todos os artigos? Sim, porque aí agora vem um bizu, ó. Você. Controverso. Requer desde logo seja retirado
Então, basicão, petiçãozinha, parte jurídica pronta. Aí vem agora o encerramento dos pedidos. Professor, só uma dúvida. Quando você fala ali em cima que o autor deixou perdeu uma chance única de comprar um Honda Civic, somente isso já serve para invocar a teoria da perda de uma chance, ou isso precisaria ter um tópico específico? Não teria que ter um tópico específico, mas o problema da perda de uma chance é que você teria que abordar. Ótimo, então vou acabar abordando duas coisas. Existe aqui ainda, além do feijão com arroz, então vamos colocar assim, além do básico, temos duas teses cabíveis para majorar o dano moral. São elas: perda de uma chance, teoria do desvio produtivo. Então, essas duas aqui poderiam ser utilizadas para endossar, para você majorar o seu pedido. Então, a perda de uma chance, ela entraria como dano material. E a teoria do desvio produtivo vai entrar como dano moral. A perda de uma chance é aquilo que você deixou de adquirir, então, inevitavelmente, se você for pedir isso daqui, você vai ter que colocar nos seus pedidos no valor da causa, beleza? Então, tem que colocar, eu teria um ganho de tantos mil, poderia lucrar tanto. Então, essas são teses a mais. E a teoria do desvio produtivo é o tempo. Então, isso aqui, que deixou de ganhar, financeiramente. E aqui é a teoria do desvio produtivo, o tempo gasto para reparar conduta ilícita que não deu causa. Então, essas duas teses você poderia utilizar para endossar ou o valor, né, ou o tempo. Professor. Oi. Essa a perda de uma chance do dano material, essa eu nunca tinha visto. Nas provas que eu teria que colocar no meu processo, quais seriam? Fora o lá da loja, para me provar que eu perdi essa chance. Né, Felipe, colocaria a proposta de negócio e colocaria comprovante do preço padrão da coisa para demonstrar que ali tinha uma chance melhor que as outras. Então, assim, se a minha oferta foi 30 mil e o negócio normalmente é 60, eu iria pegar e ia juntar o preço de mercado e mostrar do porquê da proposta, uma propaganda, uma promoção, para mostrar que ali era, de fato, uma chance única. Entendi. Quando que você vai utilizar muito perda de uma chance? São ações muito comuns no caso de modelos que vão fazer procedimento estético, tem erro estético e aí não consegue porque fica desfigurado, entendeu? Professor? Oi. A loja, ela não disponibiliza, no caso, o cadastro, quando a pessoa faz lá, no caso, para fazer a compra, aí eles não disponibilizam essa prova para a gente, aí seria o quê? No caso, como fala que estava comprando esse carro? Você pode fazer o seguinte. Tá mudo, professor. Foi mal, eu coloquei no mudo aqui e acabei esquecendo de tirar. Seguinte, quando a gente fala de empresa, você pode pegar e gravar. Então, isso é sempre uma boa alternativa. Você pode ainda pedir, requisitar a proposta, que você deve, na verdade, você deve utilizar isso, a proposta, porque assim você consegue ter, de fato, ali uma demonstração cabal dos elementos inerentes àquela circunstância. Entende se foi essa a pergunta? Foi, professor, foi isso. Obrigada.
Gente, vamos dar um intervalinho rapidão? Dar um intervalinho? 20 minutinhos, pode ser? Professor? Pode sim, professor. Professor?